Olá, bem-vindos à reatividade dos compostos orgânicos, aula 2, substituição nucleofílica alifática. Instituto de Química da USP, professor Cássius Vinícius Estevânio. Essa aula é baseada nos capítulos 15 e 16 do Claydon, cujas transparências e figuras nós usamos aqui. Então tem a leitura recomendada aqui para vocês, do Claydon. Vamos falar sobre substituição nucleofílica alifática, SN1 e SN2. Vou começar com SN2, né? Então, há dois tipos de substituição nucleofílica carbono saturado, SN1 e SN2. A reação SN2, a velocidade da reação, né, depende da concentração do substrato e do nucleófilo. Se você fizer um experimento e ver como essa reação acontece, a velocidade com que ela acontece, você vai ver que a velocidade da reação depende da concentração do substrato, né? Aqui que esse é o substrato, o eletrófilo, e da concentração do nucleófilo, né? Então a lei da velocidade é K, que é a constante de velocidade, vezes a concentração do nucleófilo, vezes a concentração do eletrófilo, o que remete a um processo bimolecular, daí o nome SN2. Se fizer o mesmo tipo de experimento com substrato diferente, aqui um brometo de tércio butila, você vai ver que a velocidade da reação só depende da concentração do substrato e não do nucleófilo. São dados experimentais, né? Enquanto na SN2 acontece a reação em uma etapa só, envolvendo o nucleófilo e o eletrófilo, na reação SN1, a etapa lenta é a formação de um carbocátion, né? E depois o ataque nucleofílico acontece muito mais rápido, tá? Então ela é uma reação de primeira ordem, porque ela só depende da concentração do substrato. Quanto à estrutura do substrato, que a gente vai falar já, né? Você veja que no SN1 ela não acontece com substrato metílico primário, substrato secundário, terciário pode acontecer, mas substrato terciário é o que acontece com a maior velocidade de reação. SN2 acontece com substrato metílico e com primário e moderadamente com secundário, né? E a gente vai ver a razão disso já quando eu falar do efeito da estrutura do substrato, mas esses são os dados experimentais, a gente discute um mecanismo sempre baseado nos modelos experimentais observados, né? Quanto ao nucleófilo, geralmente quanto mais básico o nucleófilo, mais nucleofílico. Lembrando, nucleofilicidade é um termo que tem a ver com energia de ativação, com velocidade, um parâmetro cinético, né? Difícil prever um estado de transição ou o que está acontecendo com a tal da energia de ativação do processo, se a gente não sabe, imagina como é o estado de transição. Mas a gente consegue saber muito bem como que é a basicidade de um composto orgânico. Então a gente usa a estabilidade da base para dizer alguma coisa sobre o nucleófilo, né? Então, quando a gente tiver nucleófilos com o mesmo átomo central, como aqui no exemplo, né? Quanto mais básico o nucleófilo, mais nucleofílico ele é. Embora basicidade e nucleofilicidade são dois termos que, no princípio, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Quando o átomo central é diferente da outra família, né? Quer dizer, está na mesma família, no mesmo período, por exemplo, esse tiolato e o fenolato, você vê que o tiolato reage 10.000 vezes mais rápido frente a uma reação aqui de substituição nucleofílica do que o fenolato, embora o fenolato seja uma base mais forte, evidenciada pela menor acidez do seu ácido conjugado, tá? Então, quando tiver átomo central de diferentes tamanhos, sempre o átomo central de maior tamanho vai ser mais nucleofílico, e a gente chama isso de que o átomo central é mais mole, é mais polarizável. Na próxima transparência a gente vai ver uma explicação mais rigorosa sobre esse assunto. O mesmo acontece, por exemplo, na família dos halogênios. Você veja, o iodeto é muito mais nucleofílico do que o brometo, cloreto, fluoreto, a ordem inversa da basicidade, tá? Reações SN1, a concentração do nucleófilo não influencia a velocidade, e aí isso não é tão importante no SN1.
Uma explicação mais rigorosa sobre o tamanho, como o tamanho do nucleófilo, do átomo central do nucleófilo influencia na nucleofilicidade, veja, quando você coloca um átomo central maior, ou seja, ele é menos eletronegativo, o que você faz é você aumenta a energia do HOMO, do nucleófilo. Consequentemente, ele fica mais próximo aqui do LUMO do eletrófilo, né, e aumenta a probabilidade da reação acontecer. Isso, em outras palavras, é o que a gente chama de polarizabilidade, ou caráter mais mole do nucleófilo. Quanto ao grupo abandonador, né, ambas reações de saída do grupo abandonador é etapa lenta. Né, na SN1, a etapa lenta é a saída do grupo abandonador dando o carbocátion. Numa SN2 só acontece numa etapa, a saída do grupo abandonador é etapa lenta. Né? Então aqui é bem simples. Né? Quanto mais fraca a base aqui que vai ser saída, no caso aqui, que é o grupo abandonador, quanto mais fraca essa base, melhor o grupo abandonador. Sempre a base mais fraca vai ser deslocada no ataque nucleofílico com um nucleófilo, que é uma base mais forte, via de regra. Nunca o contrário. O mecanismo de SN2, ela acontece numa etapa só. O HOMO do nucleófilo, ele ataca o LUMO do eletrófilo, e o LUMO do eletrófilo está nessa posição exatamente anterior, né, à saída do grupo abandonador, aqui X. Né? Então, se esse grupo aqui for muito grande, você vai ter um impedimento estérico, que é um termo, impedimento estérico é um termo cinético, né? Você vai aumentar a energia de ativação do sistema, né? Você vai aumentar a energia de ativação do sistema, se tiver um grupo muito grande aqui, consequentemente a reação vai ficar mais lenta. É por isso que reações SN2 vão melhor quando você tem esses grupos ligados aqui ao carbono que vai ser atacado pelo nucleófilo, forem pequenos. Né? Quanto maior esses grupos, maior o impedimento estérico, menor a tendência de acontecer uma reação de substituição via SN2. Ela acontece numa etapa só. O SN1 é diferente, você tem duas etapas. A etapa lenta, que com energia de ativação nessa grandeza, é a formação do carbocátio, e aqui é o ataque nucleofílico ao carbocátio, tem uma energia de ativação muito menor. Né? Então aqui, para a gente inferir algo sobre a velocidade desse processo, né, a gente tem que ver a estabilidade do carbocátio. Quanto mais estável o carbocátio, veja, a gente diminui a energia do intermediário carbocátio, consequentemente, pelo postulado de Hammond, a gente diminui a energia do estado de transição, fazendo com que essa reação vá mais rápido. Né? Aqui não tem impedimento estérico, porque o ataque nucleofílico se dá ao carbocátion, que é planar, né? Pode atacar por cima ou por baixo. A gente vai ver a consequência estereoquímica disso já. Né? Então, aqui a etapa lenta que governa o processo é quanto mais substituído o carbocátion, mais estável ele é, consequentemente a reação vai mais rápida, significando que carbocátions menos substituídos são menos estáveis e a reação tende a ser mais lenta, direcionando o caminho da reação via SN2. Aqui a estabilização de carbocátio é explicada pela hiperconjugação, que nada mais é do que a sobreposição desses elétrons envolvidos na ligação sp3s no orbital p vazio. Quanto maior o número de grupos aqui de ligações sp3s, maior a probabilidade de acontecer essa sobreposição, mais estável o carbocátio. Não se esqueça, como eu sempre digo, se formou carbocátio, pode sofrer rearranjo. Aqui um exemplo, né? Se forma um carbocátio, você tem um rearranjo de metila, 1,2 aqui, mas pode ter rearranjo de fenila, 1,2, ou rearranjo de 1,2 de hidrogênio. Fiquem sempre alertas a rearranjo. Formou carbocátio, pode ter rearranjo. A influência do substrato, aqui um pouquinho mais detalhado, né? Então, como eu disse, o ataque nucleofílico aqui do HOMO do nucleófilo, ele se dá pela porção anterior, em que vai sair o grupo abandonador. Então, se esse grupo aqui é muito volumoso, você vai ter um impedimento estérico, né? Que vai desfavorecer essa reação. Você vai deixar a energia de ativação cada vez mais alta.
né? Então, grupos grandes aqui favoreceriam a formação de a reação de substituição via SN1. Por outro lado, esses grupos volumosos aqui, né, eles favorecem a estabilidade do carbocátion, que é a etapa lenta do SN1. Então, se você começa a colocar grupos volumosos, você vai direcionando a reação para SN1, não por conta de impedimento estérico, mas sim pela estabilização do carbocátion. Tá? Aqui uma tabela, né, que são os exemplos que vocês têm que saber mais na ponta da língua, né? Velocidade com carbono metílico, primário, secundário e terciário, que eu já comentei mais ou menos, mas aqui é um resumo pictórico. Esses são exemplos um pouquinho mais complexos do Kleiden, mas é interessante aqui, né? Vejam que substratos alílicos e benzílicos vão muito bem via SN1 ou SN2, porque eles são pouco impedidos estericamente, é o ataque aqui nesse carbono, né? Via uma SN2, né? Porque você tem uma conjugação dos orbitais do aromático aqui com o orbital LUMO do eletrófilo, né? O que mesmo vale aqui pelo sistema pi e a estabilização aqui do orbital LUMO, eles se estabilizam e não tem impedimento estérico, né? E vai bem via SN1, né? Porque você forma carbocátion benzílico e alílico que são estabilizados por ressonância. Tem mais dois exemplos que seguem mais ou menos a mesma tendência. Isso está bem explicado no livro do Kleiden ou em outros livros, e eu aconselho vocês darem uma olhada nesses exemplos mais sofisticados. Quanto à estereoquímica, uma reação SN1, a etapa lenta é a formação do carbocátion. Então, por exemplo, se você partir de um substrato que tem um carbono central quiral, que vai sofrer o ataque nucleofílico, né? Forma um carbocátion. O carbocátion é planar, ele pode ser atacado por cima ou por baixo, dando produto racêmico, né? Que está exemplificado aqui e aqui de mais especificamente. Então, uma reação SN1 vai via racemização, estereoquimicamente. Quanto a uma SN2, as reações SN2 vai via inversão de configuração, né? Ele ataca aqui na face contrária, em que vai sair o grupo abandonador. Então, se esse carbono aqui for quiral, o que vai acontecer é que você tem uma inversão de configuração. Se você era S, você vai formar o produto R, ok? Toda essa essas reações diferentes aqui é que o Kleiden quis reagir com o mesmo substrato, então ele teve que tosilar para transformar a hidroxila num bom grupo abandonador, que é o ácido sulfônico aqui, que é um bom grupo abandonador, ok? Mas tem exemplos mais simples, se você usasse um bromo aqui, dava na mesma, acontece com racemização. Tome cuidado que alguns exemplos do livro em que o autor parece que não houve inversão e é uma SN2, você saiu de um composto S e chegou num composto S de novo. Quando isso acontece, pode ser que você tenha primeiro uma substituição nucleofílica de segunda ordem intramolecular, que você inverteu, e aí você tem uma substituição nucleofílica intermolecular que inverte de novo. Então você tem duas SN2 e parece que não aconteceu, foi uma reação mantendo a configuração, mas na verdade aconteceram duas reações SN2. O solvente interfere em duas formas numa reação de substituição, né? Pode interferir segundo a polaridade e segundo a solvatação. Tá? Então, a polaridade é o seguinte, um estado de transição de uma reação SN1, ele é mais polar, consequentemente, solventes polares vão estabilizar melhor esse estado de transição e vão fazer com que a reação vá mais rápido. Numa reação SN2, o estado de transição é mais apolar, solventes mais apolares favorecem reações SN2 e elas vão mais rápidas. Então, você pode usar solventes mais polares, né, que aqui pelo constante de elétrica a gente pode ver quem é mais polar ou menos polar, quanto maior a constante de elétrica, mais polar. Ou você pode variar a mistura de solvente, né? Você põe dois solventes aqui, a água, que é mais polar do que etanol,
você vai aumentando a quantidade de etanol, você vai diminuindo a polaridade. Veja, numa reação SN1, quer dizer, o solvente mais polar favorece a reação vai mais rápida. O solvente mais apolar desfavorece uma reação via SN1. O inverso é verdadeiro para uma reação SN2. Misturas mais apolares favoreceriam, tornariam a reação SN2 mais rápida. O segundo efeito sobre substituição, uma reação é a solvatação provocada pelo solvente, né? Então, solventes polares apróticos, que não tem prótons, né? Não tem OH nem NH na molécula, como DMSO, que está mostrado aqui embaixo, né? Acetona, DMF, eles solvatam bem cátions, mas não solvatam muito bem nucleófilos, o que faz com que esses nucleófilos fiquem livres para fazer o ataque nucleofílico, ou seja, eles fiquem muito mais nucleofílicos. Então, se você usa um solvente polar aprótico, você favorece muito mais uma reação SN2 via de regra. Aqui, só para finalizar, exemplo com ciclohexanos, né? Eu não vou me ater muito aqui, mas isso é um ponto muito importante que vocês têm que ler no livro. Uma reação SN2 em ciclohexano, ela só acontece quando o grupo abandonador está na posição axial. Se o grupo abandonador estiver na posição equatorial, a reação tem a tendência de não acontecer ou acontecer de forma muito lenta, ok? Isso se deve a dois fatores. Um é que nessa posição aqui há um menor impedimento estérico, né, no ataque nucleofílico, do que quando ele ataca nessa posição aqui, que você tem um certo impedimento estérico nos grupos ligados aqui na posição 1, 3, né? Então isso é um fator. O outro fator é quando há o ataque via essa direção aqui, você forma o produto onde o nucleófilo ocupa a posição equatorial, que é mais estável, né? Então você estabiliza o produto também, o produto formado é mais estável. Então a reação SN2 é favorecida quando se tem um grupo abandonador na posição axial. Quanto a SN1, tanto faz, porque a etapa lenta é a saída do grupo abandonador, forma um carbocátion e pode acontecer o ataque, não tem nenhum problema se for por um lado ou por outro, né? Lembre-se que se formar carbocátion, nesse caso, pode acontecer rearranjo também.